Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara, eu sou astróloga e taróloga e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que foi muito pedido aqui no canal, que são os arcanos menores no amor e nos relacionamentos amorosos. Antes de mais nada, gente, eu só quero dar um recado que eu estou de férias dos atendimentos particulares. Eu peço a compreensão de todos. Eu tô aqui gravando para vocês porque tá leve para mim, porque é uma coisa que eu acho que faz sentido fazer agora. Mas dos atendimentos particulares, eu senti que eu precisava mesmo de um tempo, sabe? Faziam anos que eu não tirava férias, então eu peço muita compreensão, porque às vezes vocês podem me ver aqui gravando e pensar, ah, não, então se eu chamar lá, ela vai atender. Eu andei recebendo uns, eu sei que você está de férias, mas eu realmente precisava desse tempo e eu peço muita compreensão de vocês, tá bem? Eu não tô nem entrando lá no WhatsApp, eu não quero nem mesmo ver sobre nada agora de atendimentos particulares, tá bem? O nosso foco aqui é aprender tarô, é aprender essa linguagem sensacional, que inclusive, por que eu falei que é uma linguagem? Gente, antes da gente entrar no assunto de arcanos menores, eu vou bater na mesma tecla que eu já bati várias vezes aqui, mas é importante a gente relembrar. O tarô nada mais é que uma língua, assim como o português, o inglês, a linguagem de sinais. Ele é uma linguagem de símbolos, certo? Então é a mesma coisa que você aprender português, por exemplo, que você aprender inglês, você aprender o tarô, né? Você está aprendendo uma língua nova, através de simbologias. Isso é muito importante você entender, porque para a gente falar sobre os arcanos menores, não sei se você conhece alguém que já fez isso, ou se você já fez isso, que é aprender uma língua morta, uma língua antiga. Você já viu alguém que está aprendendo uma língua antiga? Ou se você já tentou aprender, ou está aprendendo, ou sabe. Tem coisas nessas línguas antigas que a gente não consegue expressar muito bem, igual a gente consegue no nosso português, por exemplo. Porque o português foi uma língua que foi crescendo, se desenvolvendo, né? Tem coisas que a gente precisa expressar hoje em dia que antigamente não existiam, certo? Então essas línguas, elas ficaram mais primitivas, tá bem? Antes de mais nada, você precisa entender que a linguagem dos arcanos maiores, ela é mais rebuscada, ela é mais completa, por assim dizer. A linguagem dos arcanos menores, ela é mais primitiva, tá bem? Essa é a grande diferença deles. Por que existem mais cursos de arcanos maiores e não tanto de arcanos menores? Você já parou para pensar sobre isso? Porque os arcanos maiores, eles conseguem nos dar uma visão muito mais ampla de vários cenários da nossa vida. Eles têm dentro deles todos os 4 planos da nossa existência. Como assim, Maiara? Você já reparou, né? Tem assuntos seus que são materiais, tem assuntos que são do plano sentimental, assuntos que são mentais, né? Nós temos esses 4 corpos aqui que nos influenciam, nossas 4 áreas mais amplas da nossa vida, que são que o tarô, né, os arcanos maiores, perdão, abrangem melhor, certo? Todas essas 4 áreas. Os arcanos menores, eles são pertencentes a alguma dessas áreas. O 10 de copas aqui, por exemplo, ele é copas, ele é do plano sentimental. A gente vai conversar sobre isso, tá bem? Isso é muito importante de você entender, porque eu vou explicar maneiras de fazer essas leituras, como ler arcanos menores, arcanos maiores com menores, e você vai ver o que vai ficar melhor para você em cada caso, tá bem? E os arcanos maiores, por eles terem essa abrangência dos 4 planos, eles conseguem responder muito melhor as perguntas que a gente faz. Tem coisa que eu vou conseguir responder a você em português e que eu não conseguiria responder numa língua primitiva, né? Tem coisas que eu não saberia expressar aqui para vocês numa linguagem mais primitiva. Então, o arcano maior, ele responde muito melhor todas as questões que você tem, gente, todas. Eu tô dizendo que os arcanos menores não são bons? Jamais. Eles são ótimos justamente porque, principalmente para quem é tarólogo, você ganha o consulente nos arcanos menores, porque o que eles vão perceber das coisas tá nos arcanos menores, né? Eles são muito mais práticos. E eu, como amo coisas práticas, né? Eu amo trazer as coisas para a prática do nosso dia a dia. É por isso que eu fiz o curso de tarô na prática. Gente, o que me fez fazer esse projeto aqui? De falar sobre os arcanos no amor, nos relacionamentos amorosos. Primeiro porque é um assunto que eu vejo que traz muita curiosidade para as pessoas e até muita dificuldade também. Eu penso em falar também do plano material, dinheiro, essas coisas. Mas qual foi o objetivo principal? Foi um dia que eu vi uma postagem e nessa postagem falava assim:
Ah, quando você pergunta se fulano tá te traindo, aí o baralho cigano, ele vai lá e responde na lata. E o tarô, ele dá voltas, ele fala que o cara precisa crescer, amadurecer e tal. Falei, gente, não, o tarô pode ser tão prático quanto o baralho cigano. Eu tô diminuindo o baralho cigano? Jamais. São 2 oráculos, são 2 maneiras do divino conversar com a gente, sabe? É tudo muito válido. Os oráculos são assim, eu sou apaixonada pelos oráculos. Não conheço muito ainda do baralho cigano, quero aprender mais, eu sou bem leiga mesmo, sei só o básico. Tenho muita vontade de aprender a ler também. Só que o tarô também é prático. E o que eu percebo é que as pessoas ficam muito nessa coisa transcendental do tarô. E às vezes, vamos lá, você aprende no seu curso lá que você fez, que a lua, ela é do caminho da evolução, ela mostra uma pessoa que já está aprendendo com os seus erros, mas ainda tem aquela nebulosidade, ainda não chegou no sol, não tem aquela clareza, né? E tudo mais. Sendo que, assim, às vezes a gente se perde. Aliás, eu até falei de uma maneira mais prática aqui, né? Porque a lua geralmente é aquela coisa da nebulosidade, as ilusões e não sei o quê. Sendo que você só quer saber se fulano vai ser um bom sócio para você, né? Eu falei sobre isso lá no curso. Essa coisa prática do tarô me encanta. E quando você consegue trazer para sua vida e aí você aprende, se aprofunda nos arcanos menores, aí que você se apaixona de vez, porque eles são muito práticos mesmo, tá? Então vamos lá. Às vezes a pessoa só quer saber se a pessoa é um bom sócio. A lua responde que sim? Não, porque ela traz uma confusão. É só você ir lá no vídeo da lua que eu falei nas intenções. A gente fala sobre essa confusão mental que a lua traz, né? Só que aí se a pessoa quer saber, fulano vai ter dinheiro para investir no nosso negócio? Aí a lua já responde outra coisa, porque a lua na parte financeira, ela é fertilidade, ela é possibilidade, né, de investimento, inclusive de multiplicação. Percebe como ela muda de acordo com a sua pergunta? Então, os arcanos maiores, eles têm essa desenvoltura, né? Eles conseguem explicar melhor o que você quer saber. Agora, os arcanos menores, eles vão ali, ó, no papum. Eles vão no que está acontecendo ali no momento. E isso é imprescindível que você entenda, até para você entender qual é o melhor método para você usar no seu caso, tá bem? Então, nós temos 3 métodos. Nós temos pessoas que leem só os arcanos maiores. Eles respondem muito bem, tá, gente? Só que eles falam do cenário como um todo. Fulano gosta de mim? Gosta, não gosta, né? Eles vão responder assim, gosta mais ou menos, né? Aqui no caso da temperança, tá meio desgastado isso aí, mas gosta, né? É só voltar lá nos vídeos que a gente conversa sobre eles, né? No amor e nos relacionamentos amorosos. Eles respondem? Respondem. Mas os arcanos menores, eles trazem uma coisa mais objetiva, mais no ponto. O que andou acontecendo ultimamente? É nos arcanos menores que você ganha o consulente. Eu já falei sobre isso, porque o consulente, ele tá vendo o que tá acontecendo no arcano menor. Isso aqui, o arcano menor, ele te conta o que andou acontecendo. Ele vai muito assim, ó, no ponto. É uma linguagem mais primitiva mesmo, percebe? O arcano maior, ele conta todo o cenário, né? Ele explica de uma maneira mais abrangente. Fulano gosta e tá aqui entregue, ó, 10 de copas. O 10 de copas, ele veio pra... Aqui no caso, eu peguei a temperança, né? Vamos lá, o sol, gosta? O sol gosta muito, né? Tá super animado. Isso aqui é uma combinação, gente, sinistra. Mas o consulente vai perceber o quê? Isso aqui, certo? 10 de copas. Esse cuidado, essa coisa família, essa coisa de projetos juntos, de sonhos juntos, né? Quando já estão num relacionamento sério, enfim. Agora, vamos supor... Quer ver? Um enforcado com 10 de copas, né? O enforcado é aquele negócio que a gente falou, sentimentos presos, a pessoa, vamos supor, às vezes é uma pessoa que acabou de conhecer, né? Vem o enforcado e 10 de copas. A pessoa gosta de mim? Gente, o enforcado mostra a pessoa ainda não acabou de conhecer, né? Eu já falei sobre isso lá no vídeo do enforcado. Gostar, pode até gostar, mas não ama, né? É muito forçado dizer que tem um sentimento profundo, ainda tá preso em algum sentimento lá do passado. Só que o consulente, ele vai ver isso aqui, ó. Por isso que os arcanos menores, eles te dão um direcionamento muito melhor. Porque o que ele vai sentir do que o outro sente por ele é esse 10 de copas. Por mais que a pessoa ainda não esteja 100% aberta, ela tem um sentimento que ela doa para o outro. E aí o outro vai falar, não, mas fulano é tão agradável comigo, eu sinto que fulano gosta de mim. Poxa, não é mentira, 10 de copas. Mas o enforcado, ele vai mais a fundo, percebe? Para mostrar, ó, mas essa pessoa não está totalmente disponível emocionalmente falando, não. Cuidado.
né? É uma coisa que, tipo assim, a pessoa não vai se entregar nunca. Não, a gente olha a carta de futuro. Por isso que eu já falei, você tem que saber o que você está perguntando, o que o tarô está respondendo. E é por isso que eu acho que essa junção de um arcano maior e um menor, ela é essencial, ela é ótima. Se vem um sol nos sentimentos aqui, ó, deixa eu achar uma carta mais difícil. Vem um sol nos sentimentos, mas o sol veio com 5 de espadas. Muitas vezes o consulente vai sentir esse 5 de espadas da pessoa. Por mais que a pessoa goste, ame, ali naquele momento aconteceu alguma coisinha específica que o 5 de espadas, percebe como o 5 de espadas ele vai muito no que andou acontecendo, muito no que está acontecendo agora, muito no fato ali, muito no que é perceptível, o que as pessoas vão sentir, o que as pessoas vão ver. Quando vem no futuro, o 5 de espadas mostra briga e tudo mais, mas vem o sol no meio desse conflito aqui, ó, às vezes não é briga de brigar um com o outro, às vezes é um conflito que os dois precisam viver aí. Mas o 5 de espadas é uma coisa que já dá para a pessoa perceber. Se a pessoa não percebe o 5 de espadas vindo no futuro dela, é porque ela está muito inconsciente. E nisso o tarô ajuda muito também, você ter consciência do que está acontecendo na sua vida, para onde você está levando a sua vida. Eu penso ainda em fazer um vídeo sobre perguntas que você pode fazer para o tarô, porque quando você usa essa ferramenta, inclusive eu acho que até a palavra usar eu não gosto muito, porque para mim o tarô é um amigo meu, eu tenho um relacionamento com ele, né? Essa confiança que eu tenho nele hoje em dia foi um relacionamento, ó, de anos, inclusive anos muito intensos, porque eu sou um bebê no tarô ainda, né? Eu vou fazer 8 anos aí na minha caminhada, tem gente aí com dezenas de anos, né? Mas eu sinto que foi um tempo pequeno onde foi um relacionamento muito intenso, né? Onde eu sempre estou querendo aprender, sempre estou tentando evoluir. Eu vejo meus vídeos antigos sobre tarô, eu rio, porque eu falo, gente, como que mudou em tão pouco tempo, né? Em alguns anos ali. Como que já abriu minha percepção do tarô. Enfim, é um relacionamento que você tem com essa ferramenta. E, inclusive, é uma ferramenta que a gente deve respeitar, né? Às vezes as pessoas falam assim, gente, se você falar X e meu tarô falar Y, eu vou confiar no meu tarô. Aí, às vezes, as pessoas acham assim, mas se você estiver errando... Gente, não é isso. Eu não sou mais criança, sabe? Eu tenho um relacionamento mesmo forte com o meu tarô, assim como qualquer coisa na sua vida que você goste muito, que você tem sabe, que você faz uma simbiose ali, você sente que você é um com aquilo. Isso é com o tarô, e não foi do dia pra noite. Às vezes as pessoas falam assim, mas você fala com muita segurança sobre ele, e se a interpretação foi errada? Gente, eu posso errar porque eu sou um ser humano, o tarô jamais. E isso aí eu aprendi a duras penas. Eu não sei nem por que eu tô falando isso. Talvez tenha alguém aí do outro lado que esteja precisando ouvir isso. Se você ainda não confia totalmente no seu tarô, você ainda não tem um relacionamento muito firmado com ele, sabe? Talvez seja mais uma questão de você se aprofundar mais nele, entende? Fazer testes, perguntar, ver coisas que você pode ver o resultado depois. Eu quero me aprofundar nesse assunto, eu acho que é um assunto muito válido, até para te ajudar. Você que é tarólogo mesmo, ou você que não é tarólogo, mas ama ler para os outros, né? Porque aí tem uma outra pessoa envolvida na situação. Então, quanto mais em conexão você tiver, melhor para você e para outra pessoa. Isso aqui é uma bênção, é realmente um amigo, né? E se você usa ele, usa não, gente, a palavra não é usar. Se você tem essa contribuição dele, você sabe como absorver disso, como se conectar com essa energia, você vai longe. Mas enfim, voltando aqui. Existe uma terceira opção. Essa opção é o método americano que as pessoas falam, né? Quando você lê o tarô inteiro, tanto arcanos maiores quanto menores juntos, aí vira aquele bololô, né? De arcanos. Então aí pode sair tanto o arcano maior quanto o menor na sua pergunta. Esse tipo de leitura, eu aconselho você a fazer quando é pra você, ou quando é pra alguém muito próximo seu, ou quando você tá muito bem, você pode se dar o luxo de usar mais a sua intuição. Por quê, gente? Porque, igual eu falei, os arcanos menores, eles não têm compromisso com o cenário. Eles vão direto no que está acontecendo. E é igual eu sempre digo, sempre falava para os consulentes, principalmente quem era novo e chegava para mim, eu falava, olha, o tarô é como se ele fosse um amigo seu, vocês são amigos de longa data e vocês já se conhecem. Na verdade, o tarô conhece você, né? Você talvez não o conheça, mas ele conhece você, ele nos conhece muito bem. Ele sabe o que andou acontecendo na nossa vida, enfim.
Eu não sei. É como se fossem 3 amigos, 2 já são amigos de longa data e chegou um terceiro agora. Já passou por isso? Quando você tá próximo de alguém que já é muito amigo de outra pessoa e eles estão falando sobre aquela viagem que eles fizeram, aquele rolê que eles deram, aquele curso que eles fizeram juntos e você fica super boiando ali do lado? Assim é o tarólogo quando ele não conhece nada da outra pessoa, né? Porque o tarô ele vai falar, mas nós somos seres humanos, nós temos limitações, nós não estávamos lá com o consulente quando ele passou aquele perrengue, nós não estávamos lá quando ele, sabe, quando aconteceu coisa X, você não sabe exatamente todo o cenário, por isso que os arcanos maiores são sensacionais para mostrar o cenário, percebe? Por isso que eu gosto de usar o método europeu nas minhas consultas. Para mim, eu posso, apesar que para mim, até para mim eu tenho usado o método europeu, porque eu acho que ele até me ajuda a encontrar o meu cenário de uma maneira mais aberta. É muito bom para o autoconhecimento. Mas se eu fosse fazer o método americano, eu faria para mim, porque aí eu sei mais ou menos o que aconteceu ontem à noite, eu estou perguntando de uma situação X, eu sei exatamente o que aconteceu nessa situação X, né? Se você é tarólogo, eu, Maiara, não aconselharia você a fazer tiragens sobre amor, só assim com os arcanos todos, sabe? Seria legal para você entender melhor o que está acontecendo ali, para você se direcionar melhor. Tem coisa que o consulente não vai querer te contar. Eu preciso ser honesta, gente. Tem consulente que mente. Eu achava absurdo no começo da minha caminhada com o tarô, porque eu não conseguia visualizar alguém pagando uma coisa para mentir ali pro oráculo. Até acontecer de, tipo assim, serem pessoas que têm amigos em comum, né? Aí a leitura não faz sentido pra você e você fica com aquilo na cabeça. Isso lá atrás, né? Quando eu não tinha muito relacionamento com o tarô. Eu ainda não tinha construído essa confiança. Aí eu falava, gente, mas por que o tarô tá falando X, a pessoa tá falando Y? E quantas vezes, gente, não aconteceu de eu ficar encabulada, de repente depois outra pessoa vir contar a verdade, acontecer alguma coisa que a verdade vem à tona, a verdade adora aparecer, né, gente? Não adianta. E aí eu falava, então a pessoa estava mentindo. Então você tem que contar com tudo isso. Às vezes não é nem mentira do consulente, às vezes ele só não está enxergando mesmo alguma coisa X ali no meio daquele cenário, que você precisa ajudá-lo também a perceber. Então, assim, é uma tarefa muito árdua você fazer isso com um arcano menor. Às vezes o arcano menor ele vai realmente só naquele X da questão que aconteceu ontem, né? Às vezes amanhã já não é mais isso, mas ele vai Por isso que eu falei que é ali que você ganha o consulente, ali você vê o que está acontecendo, você fala, você não precisa adivinhar, você não precisa estar no meio da situação, você só vê, tem o arcano maior aqui, o cenário, e tem o arcano menor, aí você consegue entender. Maiara, eu não consigo entender isso. Pois é, gente, é uma linguagem. Para você entender português, você teve que aprender português, certo? Não adianta você querer, a mesma coisa que você querer aprender inglês agora do nada. Sabe? O tema aqui do amor e relacionamentos amorosos, a minha intenção é ajudar você, se saiu na sua leitura, se saiu na leitura dos consulentes, te dar um direcionamento maior. Mas, infelizmente, tem muita coisa que eu não falo aqui, até para não trazer mais confusão ainda. No Templo de Afrodite, tem situações onde aparece uma terceira pessoa. Se eu falo sobre isso aqui no YouTube, para pessoas que talvez não conheçam muito bem essa linguagem, isso pode gerar muita confusão. Imagina, ainda tem uma terceira pessoa ainda na situação. E às vezes as pessoas já pensam, tem terceira pessoa, é traição. Não é. Às vezes é uma terceira pessoa que está colocando caraminhola na cabeça de um dos dois. Às vezes é a mãe, às vezes é a família, às vezes é o pai, é o cachorro. Enfim, o cachorro não, mas vocês entenderam, né? Então, é uma novela isso aqui, que tipo assim, eu tento trazer para vocês o mais básico. É como se eu chegasse aqui para vocês para ensinar inglês. Olha, escola é school. Entende? Para você entender mais ou menos ali o que, mas para você se aprofundar, você precisa ter esse relacionamento com o tarô. Como é que você aprende inglês de verdade? Assim, mas bem mesmo. Quando você começa a lidar com pessoas que falam inglês. Se não tem algumas gírias, algumas maneiras de dizer, que, cara, não adianta, escola nenhuma vai te ensinar tão bem. Vai ter lá no meio do caminho, vai aparecer alguém que vai falar alguma coisa que não vai fazer sentido nenhum na sua cabeça. Você vai olhar e falar, por que você está falando isso? É uma maneira de dizer que não faz nem sentido. Tem tanta coisa na nossa língua portuguesa também que os gringos não entendem, né? Fala, por que você fala isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? É maneira de dizer, é coisa que a gente foi implementando, né, na nossa linguagem. E você precisa aprender essa linguagem, conversar com o tarô, ver, acertar, errar, melhorar. Então, o objetivo aqui é trazer ele mais para essa parte prática para que você faça também esse relacionamento com ele, certo?
Então, quais são essas 4 áreas, né? A Paus, ela tem muito a ver com o espiritual, com a energia, com ação, atitude, atividade, tá bem? Espadas tem muito a ver com racional, ideias, percepções, às vezes espadas, um pulo do gato, gente, nem sempre ele conta o que realmente está acontecendo, ele conta uma percepção da pessoa. E aí, Mayara, como é que vai para isso, para sentimento? Imagina, sai 5 de espadas no sentimento de alguém. Ele não está contando para você se gosta ou não. Por isso que eu também não aconselharia a usar o templo de Afrodite com arcanos menores apenas. Você pode fazer? Pode. Principalmente se você for muito bom no tarô e principalmente se você entende o que está acontecendo ali na situação. Às vezes você pode perguntar se fulano gosta de você, mas ele está bravo com você naquele momento. Os arcanos menores, você percebe, eles são muito literais, eles são muito primitivos. É essa linguagem mais primitiva, sabe? Que jamais vai dizer que eles não são tão bons. Muito pelo contrário, eu já expliquei que eles são ótimos, né? Justamente por isso. Mas aí fulano tá pé da vida lá com você, tá se sentindo bravo, tá com sentimentos confusos ali naquele momento. Mas ele gosta. Se você tivesse pego um arcano maior e um menor, o mundo, por exemplo, iria mostrar gosta. É só no momento aqui que ele tá meio, né? Você pode perceber, ó, a razão tá pegando os sentimentos, percebe? É uma coisa que irritou que tá ali, ó. O sentimento já deu uma atrapalhada. O que não acontece em copas, por exemplo, porque copas é só o sentimento. Isso aqui pode sair no racional. Lá no curso de arcanos de tarô na prática, eu falei sobre isso. Copas não tem tanto comprometimento com o que é real, assim. Pode ser que esteja realmente acontecendo algo, mas às vezes o sentimento de copas não vai fazer tanto sentido, principalmente quando vem no racional. Então é legal sim que você tenha esse cenário de arcanos maiores. Eu não aconselho, porque o templo de Afrodite, ele é muito assim, uma casa é a razão, outra casa é o sentimento, outra casa é a parte sexual, certo? Os arcanos menores, eles são melhores para contar histórias, né? Porque eles vão muito nos fatos. Eles são mais a parte fofoca do tarô, né? Querendo ou não. Então, eles contam uma historinha. Então, assim, se você junta dois arcanos menores, você já consegue entender melhor, ó. É uma historinha. Esse receio aqui, ele veio por causa de algum desentendimento. Percebe como já vem essa atitude, essa ação paus, ela vem de um pensamento que foi criado por um conflito, uma briga, um desentendimento, uma divergência de ideias, de pensamentos. Percebe como quando tem 2 arcanos menores, eles já conseguem conversar melhor? Você pode perceber aí no YouTube, tem bastante vídeo de tarô, né? Das pessoas lendo tarô e tal. Os arcanos menores, geralmente, elas não usam assim, uma casa X. É uma historinha que vai contando. Se não me engano, o baralho cigano é assim também. Eu sou bem leiga, mas já ouvi muito falarem. Se não me engano, não, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem. O baralho cigano, uma carta sozinha não fala nada. Porque uma carta sozinha, às vezes, fala aqui, ó, briga, conflito. Tá, e daí? O que quer dizer isso, né? Se você não estava lá na vida da pessoa, se você não viveu com ela aquilo, isso aqui pode significar N coisas, entende? Então ele precisa de um suporte. Não sei se ele seria o ideal para fazer um jogo de casas. Ele é mais legal assim para o passado, presente e futuro, o que está acontecendo, contar a história. E para você saber isso, é muito mais difícil, né? E, aliás, todos são difíceis. Os arcanos maiores vão exigir que você aprenda essa língua. Não adianta você querer vir aqui e perguntar o que acontece em tal situação X. Na outra situação, eles vão responder outra coisa. Percebe? Por exemplo, ônibus de escola, né? O que tem? E daí? Em cada situação, ele está buscando os alunos, ele está levando, ele está sendo feito, ele foi pintado. Qual é o assunto aqui do ônibus de escola na situação? Entende? Então, você precisa saber mais ou menos o que está acontecendo. E nós temos os nossos queridos ouros, né? Copas é sentimento, né? Não sei se eu cheguei a falar, é sentimento, desejo, aspiração, sonho, tem muito a ver com sonho. Isso aqui quando sai na parte profissional, gente, você vê que não é só uma realização material, tem a ver com satisfação, né? Eu sempre falo isso. E tem ouros, que é a coisa mais material, é o palpável mesmo, materialização ou não das coisas. Então, ouros sempre vai para uma parte mais prática. Ouros é o mais fácil de compreender, por quê? Porque ouros, se você fala para o seu consulente, é uma coisa óbvia, é uma coisa que ele consegue ver, é palpável, né? Então é até mais fácil de você interpretar. Agora, e quando vem espadas? E quando o consulente quer saber sobre uma terceira pessoa e essa terceira pessoa tá com caraminhola lá na cabeça dela? Como é que faz? Você precisa ter muito mais domínio, né? Então, vamos lá, recapitulando aqui o que a gente aprendeu hoje.
Arcanos menores têm uma linguagem mais primitiva, arcanos maiores são mais abrangentes. É por isso que muita gente lê um arcano maior junto com um menor. O maior vai dar o cenário, o menor vai dar o que está acontecendo ali especificamente no momento, ou o que está para acontecer no futuro, especificamente. O que é mais palpável, o que é mais prático, o que é mais, né? O que é mais assim, o que o consulente vai perceber melhor, e os envolvidos também. E a gente aprendeu também que os arcanos menores, eles conversam melhor quando falam de historinhas, né? Quando você junta mais de um arcano menor, eles conseguem responder melhor para você o que está acontecendo. Lembra? Há um conflito aqui que trouxe um receio aqui, certo? Não é da noite pro dia. Eu sei que você talvez tenha ficado assim, gente, mas eu achei que ela ia falar de todos os arcanos menores, no amor, nos relacionamentos amorosos. Você pensa comigo, se nem os maiores a gente dá conta de falar todos os cenários, todas as possibilidades que existem nessa vida. A vida é muito louca, gente, mas ela sempre tem um cenário meio parecido. Nós temos vivências totalmente diferentes, mas se você for ver, no fundo, com toda a nossa personalidade diferente e tal, a gente funciona mais ou menos num certo grau de proximidade, parece um pouco no fundo, né? Então é por isso que a gente consegue falar melhor sobre os arcanos maiores e você consegue pegar o que eu falo no vídeo e trazer para sua situação. Agora, arcano menor é um pouco mais complicado. Então, se você quiser saber como é que é um arcano menor nos sentimentos, no mental, no físico, a gente fala sobre isso no curso de tarô na prática. Vale a pena você ver. Se quer realmente uma coisa que você quer aprender, vale muito a pena. E por que, Mayara, que você só passou por cima dos arcanos menores? Justamente por isso que eu acabei de explicar aqui hoje, né? Eu fiz esse tarô na prática para você trazer o tarô para a sua prática, né? Para trazer de um jeito mais fácil de você compreender nas situações em geral, e depois você vai se aprofundando para situações mais específicas. E isso também exige relacionamento com o tarô, vivência, experiência, né? Mas os arcanos menores você vai ter melhor. O que são os arcanos de copas? E eu passo por um a um, tá? Eu falo, as de copas, 2 de copas é isso, 3 de copas é isso, nos sentimentos, 4 de copas é isso. Só pra você ter uma ideia, aí você consegue ligar o arcano maior com o menor, tá bem? Senão vai ficar assunto pra mais de metro aqui. Se vocês quiserem, se vocês acharem que vale a pena, eu posso também fazer vídeos sobre esses arcanos menores, assim, no sentido de aula. Às vezes, tirar só de curso, colocar talvez numa área de membros também, porque, gente, é uma coisa que vai dar mais trabalho, sabe? Vocês já devem ter percebido que realmente os arcanos menores, fora que, gente, além de tudo isso, a gente ainda tem nossa querida corte. Tem momentos em que a corte fala de uma pessoa, tem momentos que a corte fala de predição, enfim, é uma novela, é muita coisa. Então, é muito material, é muito difícil, é muito trabalhoso. Então, eu acho que seria legal mais para uma área de membros, mais para uma coisa de curso e tudo mais, né? Que aí, se você só quer ver o que está acontecendo na sua vida, ali na sua tiragem específica, você não tem a intenção de aprender o tarô, vai nos arcanos maiores. Eles vão já te dar uma ideia, uma luz do que está acontecendo na sua situação. E se você não sabe o que está acontecendo na sua situação, mesmo com os arcanos maiores te falando, então você precisa de autoconhecimento, autoanálise. E eu acho que isso é um assunto muito interessante também para a gente tratar aqui. Como que o tarô pode te ajudar no seu autoconhecimento, na sua percepção de si mesmo, das pessoas em volta, o que você tem cocriado no seu mundo, tá bem? Eu acho muito interessante, muito legal, acho que vai ser contribuição para bastante gente aí também. E é isso, gente, eu agradeço você ter ficado aqui comigo até agora, eu espero que tenha sido contribuição para você esse vídeo aqui, eu espero ver você no próximo vídeo também, tá bom? Até lá!